WhatsApp, entra, porque todos os dias eu mando uma mensagem exclusiva, curtinha, de 1 minuto. É um desafio. Falar verdades poderosas em tão pouco tempo. Mas é muito bom. Então é só você clicar no link da bio, tá bom? E você pode participar, receber mensagens ali. Lá está escrito devocional na presença do Pai, WhatsApp. E você pode receber essas mensagens. E eu estava compartilhando um pouquinho sobre essa verdade aqui do dia de hoje. O Salmo, o versículo do dia é o Salmo 91, verso 2. 91, verso 2. Ele diz assim: diz ao Senhor, o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Mara, obrigado pelo selo, querida. Deus te abençoe. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Minha pergunta para você hoje é essa. O que você está falando a respeito de Deus? O que você está falando sobre Ele? Se você atribui a Deus a razão dos seus problemas, se você acredita que Deus é a sua adversidade, se você acha que Deus o tempo todo está em luta com você para te ensinar, para te tratar, para te fazer sofrer, como é que você pode procurar ajuda nele? Não vai ter fé, não é? O tempo todo você acha que Deus está zangado com você, você não vai ter fé para buscar Deus. Você não vai ter fé para realmente se refugiar nele. O salmista, ele tinha uma visão poderosa de Deus. Ele viu o Senhor como um refúgio, como uma fortaleza, e não como alguém que estava perseguindo ele, mas como alguém que estava protegendo ele. Ele diz que confiava nele. Ele não via o Senhor como autor dos seus problemas, porque isso limitaria a sua fé. Ele viu o Senhor como aquele que era o seu refúgio, a resposta para os seus problemas. E é interessante que a palavra refúgio aqui é Makadesh, Machacé. É a palavra hebraica para refúgio, Machacé. O que significava isso? Machacé era um abrigo contra tempestades e perigos. É um abrigo poderoso, é como se fosse um bunker que protege de bombas. Lá em Israel tem muitos, né? Estava protegendo de tempestades, de perigos. Oferecia é um lugar de segurança no meio da guerra. Lugar de segurança no meio da guerra. É interessante isso, não é? Além, o Senhor, ele é também uma fortaleza, uma outra palavrinha em hebraico para fortaleza é Matsud. Obrigado, Roberto. Deus te abençoe, querida. Matsud é uma outra palavra que está aqui para fortaleza. Ele é um refúgio, é um lugar que ele te esconde dos perigos da guerra, mas ele também é uma fortaleza, Matsud, que era um castelo de defesa contra ataques de grande escala. Interessante isso. O Senhor está te defendendo das tempestades da vida, e Ele está te defendendo também contra ataques de grande escala do inimigo. Porque às vezes o diabo vem para atacar sua família, seu dinheiro, sua saúde, seus filhos, seu trabalho, sua obra. E às vezes a gente passa por momentos de tempestades também, no trânsito, em todo lugar ali. O salmista está dizendo que o Senhor é aquele que te protege de tudo isso. Ele não é aquele que está provocando isso. Não é aquele que está querendo destruir a sua vida. Se você atribui a Deus a autoria dos seus problemas,
Então você está sentindo ele longe de você. Eu te encorajo a parar para ouvir a voz de Deus, para estar com Deus. Deus não está distante de você. Muitas vezes, nós é que estamos ocupados demais para ouvir sua voz. Vamos escrever essa frase? Escreve aí. Deus não está distante de nós. Nós é que muitas vezes estamos ocupados demais para ouvir a sua voz. Pode escrever isso? Deus não está distante de nós. Nós é que às vezes estamos ocupados demais para ouvir a sua voz. É importante você lembrar disso. Ele é o socorro. Ele é o socorro no meio dos seus problemas e não o autor dos seus problemas. Jesus pagou preço alto lá na cruz para que você tenha acesso constante à presença de Deus. Ele suportou o afastamento, ele suportou todo o afastamento de Deus na cruz, para que você pudesse ser aceito na presença do Pai. Obrigado, Trilhas da Amazônia. Deus abençoe, queridos. Jesus suportou o afastamento de Deus na cruz, para que hoje você possa estar bem perto dele. Essa é uma frase que merece ser escrita também. Escreve aí. Jesus suportou na cruz o afastamento de Deus. Obrigado, Silvana. Deus abençoe. Jesus suportou na cruz o afastamento de Deus, para que hoje nós pudéssemos estar perto de Deus. Escreve aí para mim. Jesus suportou na cruz o afastamento de Deus, para que hoje eu pudesse estar perto de Deus. Escreve aí para mim. Então, querido, fica no refúgio, não afasta não. Obrigado, Cris Freitas. Deus te abençoe, querida, pelo selinho. Deus abençoe a todos os irmãos aí que gentilmente podem doar um selo. O Senhor te abençoe ricamente, te retribua 100 vezes mais, toda graça, todo favor, toda unção. Amém? Se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá. Todos os dias eu envio mensagens exclusivas para quem está no grupo. É só clicar aí no link da bio. Grande Ismael, um abraço, meu amado. Deus te abençoe, obrigado pelo selo. Entra no link da bio aí, tem lá grupo de WhatsApp do Devocional e receba mensagens exclusivas lá todo dia. Daniel, obrigado também pelo selinho, querido. Deus te abençoe grandemente, tá bom? Não sai do refúgio, não. Muito bem, eu quero continuar, na verdade, quero começar um novo assunto com você hoje. Hoje eu quero começar, obrigado, Estúdio Jane, pelo selo, Deus te abençoe também. Deus abençoe a Paloma, toda a sua casa. Um abraço para o Hugo. Obrigado, Danilo. Deus abençoe, querido. Obrigado pelo selo. Obrigado a todos os irmãos aí que gentilmente cooperam aqui. Muito importante para nós. Olha, escreve aí para mim. O segredo da fonte de todas as bênçãos. Esse é o tema que a gente vai começar a compartilhar hoje. O segredo da fonte de todas as bênçãos. Pode escrever aí? O segredo da fonte de todas as bênçãos. Vamos começar falando sobre isso hoje e amanhã. A gente vai compartilhar o segredo de todas as bênçãos para você. Fonte de todas as bênçãos. Às vezes a gente não imagina, a palavra de Deus, ela tem verdades escondidas, ocultas, que precisam ser escavadas. Se você não entender isso, você fica à margem, você fica orbitando em volta de situações e nunca realmente vê a bênção de Deus alcançar você. Olha, gente, junto com o nosso... Você sabe, como eu te falei, semana que vem, na conferência aqui em Goiânia, no estádio Serra Dourada, e depois do dia 11, na quarta-feira, lá em São Paulo, na Bienal, pela graça de Deus, vamos lançar o nosso novo devocional,
2025, na presença do Pai, com 365 novas mensagens. Ficou lindo, novo design, ficou muito bonito, o conteúdo está muito poderoso. E uma novidade, vou lançar um caderno de anotações topíssimos. 2 capas masculinas e 2 femininas, porque eu prometi o ano inteiro e não fiz. Para você anotar todas as frases, e você vai poder ter um caderno muito rico, muitos tesouros. A Silvana está dizendo aqui, meu filho vai te implorar o autógrafo. Amém, Silvana. Manda aí o pessoal me achar lá que eu vou falar, tá bom? A Marcela está perguntando quando começa as vendas. Eu acredito que é no lançamento mesmo. Tá terminando e vai ser, a gente vai fazer coisa especial aí no lançamento. Já vai ser você já vai poder comprar de uma maneira especial, porque é lançamento, né? E você já vai poder adquirir aí, aproveitar para já começar a guardar pro Natal, né, gente? Presente de Natal poderoso, dá para toda a família, aquele pacote bonito, lindo, né? Não tá no site ainda não, vai estar em todo lugar, tá bom? E você vai poder abençoar pessoas aí. É maravilhoso. E também você pode começar imediatamente, né? Porque lá não tem data da semana, só do mês. Então vai ser poderoso. E vai estar nas plataformas aí para o pessoal que está fora também ter acesso. Muito bem. Hoje eu quero compartilhar então com você a respeito de uma verdade muito poderosa, que é o segredo, que é a fonte de todas as bênçãos e que as pessoas não têm ideia. Pastor, qual que é então? Já fala logo para mim. É a revelação do perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Essa é uma revelação mais profunda do que você imagina. Esse ensino não é apenas a base para você receber todas as bênçãos, mas é a fonte de todas as outras bênçãos. Ele não é só a base, ele também é a fonte. Alguns dizem que se trata de um assunto muito básico. Isso aí todo mundo já sabe, né? Esse é um assunto para novo convertido, mas não é verdade. Isso trata de um fundamento da fé. E é uma revelação profunda que quando você não tem, você não pode progredir na sua fé. Não pode progredir na sua fé. Se você já recebeu a luz do Evangelho, da graça de Deus, então você sabe que todos os seus pecados, passados, presente e futuro, estão pagos, estão perdoados. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, então escreve aí: eu creio que os meus pecados, passado, presente e futuro, estão pagos. Escreve aí: eu creio que todos os meus pecados, passado, presente e futuro, estão pagos. Que coisa. Isso é uma coisa séria, não é, gente? Muitas pessoas acreditam que o passado está pago, mas tem dúvidas, principalmente sobre o futuro. Avalia bem comigo. Jesus morreu quando, gente? Há 2000 anos atrás, certo? Jesus morreu há 2000 anos atrás. Você tinha pecado há 2000 anos atrás? Não. Então, quando foi que Jesus pagou seus pecados? Quando nenhum deles havia ainda. Nenhum deles havia ainda. Você não tinha pecado ainda. Foi lá atrás. Você iria pecar. Então, ele estava perdoando pecados o quê? Futuro. É ou não é? Ele estava perdoando aquelas pessoas que estavam vivas naquela altura, o que tinham cometido para trás, e estava perdoando você e eu, que iríamos pecar no futuro, lá atrás. Os nossos pecados foram perdoados naquele dia. Nós vivemos a nossa... Qual que é a grande questão, a dificuldade que as pessoas têm nisso? É que nós vivemos a nossa vida momento a momento, não é? Por quadros, por frações de tempo. Você vive uma coisa de cada vez, mas Deus não.
Deus é diferente. Ele vê toda a sua vida por completo. Ele vê o quadro todo, ele vê o começo, meio, fim. Ele te vê já assentado com Cristo lá na Nova Jerusalém. Ele já te viu lá. Ele não está te vendo apenas agora. Muito bem. Quando nós falamos isso, do perdão total, do perdão completo, muitas pessoas se levantam. Sempre se levanta oposição dizendo que eu não posso ensinar isso porque isso leva as pessoas para o pecado. Mas eu creio justamente o oposto. Até porque eu não desprezo o novo nascimento. Eu acho que quem nasceu de novo tem uma nova natureza. E não está louco para ir atrás do pecado. O pecado se torna apenas um acidente, uma consequência, uma situação na vida dele, mas não faz parte mais da sua vida, né? Da sua natureza é outra, é nova. Quando as pessoas não estão firmadas no perdão dos pecados, elas não estão com consciência de perdão, estão vivendo ainda com consciência de culpa, estão vivendo debaixo de consciência de erro, elas não desfrutam da presença de Deus. E por isso elas não têm força para vencer. Essa é a questão. Sempre que nós pregamos o verdadeiro evangelho, as pessoas são libertas do pecado. Essa que é a verdade. Elas não são levadas para o pecado, elas são libertas do pecado. Romanos fala isso, não é? Então isso é muito importante. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que não se envergonha do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, preste atenção aqui no artigo definido. Ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder, não é um dos poderes, não é uma opção. Artigo definido. Eu sei que nós estamos sempre procurando as fontes de poder. É claro que a oração é importante, mas nós achamos que a oração é a principal. E muitas pessoas dão o testemunho de que oram até 3 horas por dia. Amém? Mas com isso elas desprezam a única fonte de poder que a Bíblia fala, que é o Evangelho. Escreve aí para mim: o Evangelho é a fonte de poder. Ou melhor, escreve aí: o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder. Você pode escrever aí para mim? O Evangelho é o poder de Deus. Então, não pense em salvação. É o poder para a salvação de todo aquele, diz a Bíblia. Então, agora, é muito importante que você não pense na palavra salvação apenas em ser liberto da ira de Deus, apenas sair do inferno. Não pense no Evangelho como na salvação apenas como ir para o céu. Tudo isso é verdade, mas a palavra salvação no grego é soteria, ou sotéria, de onde vem a palavra sozo, ok? Salvar em grego, sozo, significa saúde, restauração, preservação, proteção, bem-estar, paz, prosperidade, vida abundante. Tudo isso está no sozo. Então veja, a salvação de Deus é muito mais ampla do que ser livre do inferno. Obrigado, Simone Salgado, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos aí que gentilmente podem doar um selo. Se você pode doar, eu te agradeço. Deus te abençoe e te retribua 100 vezes mais. Se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá, clica no link da bio, porque todos os dias eu envio mensagens exclusivas. E se você não me segue aqui no Instagram, já clica aqui embaixo, ó. Clica aí, seguir. Somos juntos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Clica aí para seguir.
Então veja, como a palavra sozo é muito mais, a salvação é uma bênção muito grande. Ela afeta todas as áreas da sua vida, ela é muito ampla. Deus te salva em todos os sentidos. Obrigado, meu querido Márcio Pedrosa, broker, melhor corretor e pastor aí da cidade, ó gente. Você precisa de um corretor, tá aí, meu irmão amado. Esse é o poder de Deus para salvação de todas as áreas da nossa vida, mas nós estamos procurando o poder de Deus ainda em muitos lugares, exceto às vezes nas Escrituras. Exceto onde ela nos diz que se encontra no Evangelho. Ou seja, se você crer no Evangelho, vai ter muito resultado poderoso na sua vida. Vai ter muito resultado poderoso acontecendo através dessa liberação de fé. Veja que quando Deus enviou seu Filho, Jesus, Deus decidiu chamar ele de quê, gente? Você vai falar Jesus. Não, Deus decidiu chamar ele de salvação. Você sabe o que é a palavra Jesus? Em hebraico? Yeshua. E você sabe o que significa a palavra Yeshua? Salvação. Então Jesus é o Yeshua. Jesus é a salvação de Deus. No Novo Testamento, como eu disse para você, no grego é sotéria. Então se Jesus estivesse na Grécia, significa, ele seria chamado assim, sotéria, que significa salvação. Mas o seu nome em hebraico é Yeshua, que vem de Yashá. Yashá, que significa salvar, resgatar, curar, proteger, preservar e curar. Isso é muito poderoso. Muito bem. Na Bíblia, existem algumas verdades que são verdades de proclamação. Dito isso, Deus faz algumas proclamações. O que é isso, pastor? Proclamação é uma declaração do rei, inquestionável. Ele não está argumentando, ele não está colocando condições, ele apenas está dizendo, é assim que é, e ponto. Então algumas afirmações, algumas proclamações de Deus na Bíblia são muito poderosas porque elas liberam fé no nosso coração. Existe um poder na proclamação, ok? E nem tudo que está escrito na Bíblia é para você, preste atenção. Foi escrito para sua edificação ou para sua advertência. Todavia, algumas coisas são específicas, às vezes para os judeus, às vezes para os fariseus. Por exemplo, quando Jesus estava lidando lá com os fariseus, ele falou raça de víboras. Não, Jesus não está falando isso para você, não é? A Bíblia só tem 3 raças: judeus, os gentios e a igreja. Você faz parte da igreja. O apóstolo Paulo foi a pessoa que teve a maior revelação do Evangelho. E ele escreveu 3/4 de todo o Novo Testamento. Todas as epístolas, por exemplo, são escritas para nós, como igreja. E Paulo escreveu 3/4 do Evangelho. Então é muito importante uma pergunta: o que Paulo pregava? O que Paulo pregava? Lá em Atos, capítulo 13, para quem estiver anotando, Atos capítulo 13, verso 14. Depois você pode ler do 14 até o 41, não vou ler. Atos 13, 14 a 41, a gente tem registrado uma das suas pregações. E o clímax da ministração é quando ele proclama a remissão dos pecados. Vamos ler uma parte? Atos 13, anota aí para mim, Atos 13, 38. Atos 13, 38 e 39. Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés.
Veja que Paulo está fazendo o que aqui? Uma proclamação. Portanto, seja conhecido a vocês, irmãos, que por meio deste homem é pregado a vocês o perdão dos pecados. É isso que Paulo está falando. Isso é uma proclamação irrestrita, completa. Ele não disse que, por exemplo, o que é isso? Ele não está dizendo, por exemplo, que é dado perdão àquele que se arrepende o suficiente dos seus pecados. Isso seria uma condição, está entendendo? Se você se arrepender suficientemente dos seus pecados, então você está perdoado. Não, ele não coloca assim. Não é uma condição, é uma afirmação. É uma afirmação. Ele está dizendo, por meio de Cristo, está anunciado. Estão perdoados. Ponto. Acabou, assunto encerrado. Ele não diz, por exemplo, que o perdão dos pecados é apenas para aqueles que têm o coração voltado para Deus. Se o seu coração estiver voltado para Deus, então está perdoado. Também não está dizendo isso. Então, meus cachorros aqui, latindo. Deixa eu correr. Esses meus parceiros aqui de live. Vamos voltar para cá, presta atenção. Nos tempos antigos, quando eles faziam uma proclamação do rei, eles liam um pergaminho com o selo e a assinatura do rei nele. Paulo diz que por meio deste homem, Jesus Cristo, é pregado a você o perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Deus está fazendo aqui uma proclamação a todo homem, ok? Deus não diz que você deve fazer isso ou aquilo para ser perdoado. Ele não está dizendo isso. Ele não está falando. É uma proclamação que ele está fazendo. Ele simplesmente faz um decreto. Ele faz uma proclamação dizendo o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Ponto. Escreve aí para mim. Deus decreta, vírgula, os meus pecados estão perdoados. Ponto encerrado. Consegue escrever? Deus decreta, vírgula, os meus pecados estão todos perdoados. É um decreto. Não é uma condição. Significa que, pastor, então está todo mundo salvo? Esse é um decreto a todo homem, tá? Todo homem. Aqui está a pedrada que eu levo quando eu falo isso, porque você acha que é heresia, mas antes que você ache que eu estou ensinando heresia, preste atenção no que eu vou falar. Todo homem está perdoado, mas não está salvo. Não tem ninguém no inferno por causa dos seus pecados. Eu já falei isso outras vezes. O inferno não é lugar daqueles que pecaram. O inferno é o lugar daqueles que não creram que estão perdoados. Não creram que estão perdoados. O inferno não é o lugar dos que pecaram, é o lugar dos que não creram que estão perdoados. Não creram no decreto. Então é claro que não está todo mundo salvo. Todo que crê, Paulo está dizendo, todo que crê é justificado. Então, todo homem está perdoado, porque Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo, não seja condenado. Então, todo homem está perdoado, é um decreto, ponto final. Mas só está salvo aquele que crê, ok? Só está salvo aquele que crê. Nós precisamos crer. Caso contrário, você não pode ser justificado. Agora, o que você faz quando você crê? Quando você crê, o que você faz? Não faz nada. Você apenas recebe a proclamação. Estou perdoado, ponto. Eu criei, estou salvo. Assunto encerrado. É uma proclamação. Ou seja, o trabalho já foi feito. Deus fez o trabalho. Ele enviou o seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus tomou todos os nossos pecados e colocou todos eles sobre o seu Filho, que morreu como uma nossa oferta pelo pecado. E no terceiro dia, Deus ressuscitou seu Filho dos mortos sem pecado. Sem pecado.
O que significa que todos os nossos pecados foram eliminados por Cristo de uma vez por todas na morte, na cruz. Essa proclamação precisa ser contada, gente, para o mundo todo. Vocês estão perdoados. Creia. Se você crê, você vai ser salvo. Eu pergunto para você, você recebeu o perdão dos pecados? Sim ou não? Eu creio que sim. Esse perdão dos pecados é para toda a sua vida. Toda a sua vida. Escreve aí para mim. Eu estou perdoado por toda a minha vida. Tem coragem de escrever? Eu estou perdoado por toda a minha vida. Escreve isso aí. Eu estou perdoado por toda a minha vida. Veja, se cada vez que você cometer um pecado, você questionar o perdão, então o perdão dos pecados nunca foi realmente perdão dos pecados. Por isso que eu estou falando para você que o assunto aqui hoje está profundo. Eu estou encerrando. Amanhã eu vou continuar, mas preste atenção. Se todas as vezes que você pecar, você ficar questionando o perdão, então o perdão dos pecados nunca foi realmente perdão dos pecados. Por quê? Porque na Bíblia, perdão dos pecados é definitivo. Está pago para sempre. É como se todas as vezes que você contraísse uma dívida, o crédito que o seu pai deixou lá no supermercado é tão grande que automaticamente a dívida que você contraiu já está paga. É por isso que você precisa viver todo dia com consciência de perdão e não de pecado, não de erro. Ah, então eu posso pecar à vontade? Preste atenção, querido. Preste atenção. Não estou mandando você para o pecado. Pecado não é bênção. Atrai demônios. E não creio que essa é a sua natureza. Ok? Essa não é a sua natureza. Sua natureza não é do pecado. É do céu. No entanto, nós pecamos. E todas as vezes que você pecar, está pago. Para sempre. Até o que vai acontecer. Por que eu tenho que crer nisso? Porque isso que libera poder. Isso que libera fé verdadeira na sua vida. Obrigado pelo selinho, Valdson. Deus te abençoe. No Velho Testamento, eles tinham uma forma de perdão que era gradativa. Eles iam ao templo e eram perdoados. E uma vez por ano, no dia da expiação, seus pecados eram cobertos por mais um ano. Em outras palavras, era gradativo. Mas Jesus Cristo veio para que o perdão não fosse aos poucos. Ele nos deu um perdão que é para sempre. Para sempre. Isso significa que essa manhã, quando você perdeu a calma no trânsito ou na sua casa, você está perdoado. E qual que é a advertência de Paulo no mesmo texto que nós lemos, no verso 40? Olha o que ele diz para encerrar. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores. Desprezadores. Quem eram os desprezadores? Eram desprezadores da graça. Aqueles que simplesmente desprezam o que Paulo tinha acabado de pregar sobre o perdão dos pecados e a justificação. E ele avisa para eles: desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém numa live vos contar. Grifo da minha parte. Olha que versículo, gente. Desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou contar. Eu estou contando aqui hoje. E eu sei que tem gente que vai ouvir isso aqui e vai desprezar. Que coisa séria. É o que Paulo está dizendo aqui no verso 40 do texto que nós lemos de Atos 13. Atos 13, 40. Sério, não é? Não esteja entre... Obrigado, Cleito Silva, pelo selinho. Deus abençoe aí a sua vida. Não esteja entre esses textos, esses desprezadores. Muitos daqueles que desprezam a graça não acreditam
de forma alguma que estão completamente perdoados, não importa o argumento. Por que Paulo encerrou uma proclamação tão gloriosa com uma advertência tão séria? Porque ele sabia que haveria aqueles que desprezariam a graça, e ainda hoje existem. Mas nós não estamos entre aqueles que desprezam, nós estamos entre aqueles que creem. Amém? Escreve aí para mim: eu não estou entre aqueles que desprezam a graça. Eu creio no perdão total e definitivo dos meus pecados. Você pode escrever isso? Eu não estou entre aqueles que desprezam a graça. Eu creio no perdão total e definitivo dos meus pecados. Consegue escrever esse texto aí para mim? Eu não estou entre aqueles que desprezam a graça de Deus. Eu estou entre aqueles. Eu creio no perdão total e definitivo dos meus pecados. Isso é fundamental. Amados, que hoje você possa... Eu falei 40, né? Eu falei errado, irmãos. É o verso 41, tá? É Atos 13, 41, para quem anotou. Só é um versículo para frente só. Atos 13, 41, para quem estiver anotando. Atos 13, 41. Que hoje você possa viver com consciência de perdão e não de pecado, porque essa é a fonte de todas as bênçãos. Porque se você está perdoado para sempre, então Deus está sorrindo para você. Olha o céu azul, olha lá, ó. Tá vendo lá? O Senhor está sorrindo para você. Está tudo bem, você está perdoado para sempre. O céu não está fechado para você, não tem brecha, está tampada pelo sangue. Todo dia lembra: estou perdoado, está tudo bem com Deus. Eu errei, mas eu estou perdoado. E o Senhor vai me ajudar para que eu não ande no pecado mais. Fica na paz, Deus te abençoe, tenha um dia incrível e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Essa live precisa chegar nos grupos da sua família, dos seus amigos. É um assunto profundo. Manda para todo mundo, e escreve no comentário: eu creio, estou perdoado, completo, definitivo por toda a minha vida.